Polícia Civil prende suspeito do desaparecimento de um idoso, cara, que saiu de casa para fazer um serviço de transporte, tipo mototaxista, no último dia 24 de janeiro, e esse senhorzinho aí não voltou, não. Quem é ele, Fred? Sebastião Nelson, 67 anos de idade, trabalha como mototaxista. Ele saiu de casa lá em Sobradinho para realizar uma corrida, gente. Olha que estranho. Ele foi chamado para realizar uma corrida para Arinos, em Minas Gerais, velho. Pô, sair de Sobradinho para ir em Arinos, Minas Gerais, de motoca, velho. Num tal de mototáxi. E aí, desde então, ele está desaparecido. E de acordo com a polícia, o suspeito teria usado a própria mãe para pedir a falsa corrida. É, o vagabundo que tá preso fez a mãe pedir a corrida. Esse é o vagabundo. Falou, mãe, pede a corrida aí, que eu tô precisando. 200 e tantos quilômetros. E tem os detalhes aí desse caso, é o Tatuzinho. Tatuzinho, como é que a polícia chegou até esse suspeito, meu irmão? Cadê ele? Coloca ele aqui pra gente bater esse papo. Muito boa tarde, é com você. Oi, Fred, meu parceiro. Boa tarde para você, a todos acompanhando essa grande audiência do nosso Balanço Geral aqui no Quadrado e também no estado de Goiás. E vamos dizer todo o Brasil pelas nossas plataformas digitais. Pois é, Fred, mais um caso emblemático, misterioso, que envolve aí esse senhor mototaxista, Sebastião Nelson, 67 anos de idade. Ele que também, segundo os familiares, ele era pastor de uma igreja na região da Fercal, Sobradinho 2, toda essa grande região aqui de Sobradinho, na área norte do Distrito Federal. Ele desapareceu, Fred, há mais de 11 dias, saiu para fazer uma corrida e você vê o detalhe da notícia. O suspeito, ele utilizou a mãe para pedir essa corrida de mototáxi, mas a verdade era o criminoso. E esse criminoso, Fred, após uma intensa investigação da Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da 35ª DP, aqui de Sobradinho 2, e também a Polícia Civil Mineira, os policiais chegaram até esse suspeito de 23 anos. E pasmem, Fred, ele é conhecido do meio policial, mas quem vai dar mais detalhes é o delegado, doutor Laércio, aqui da 35ª, delegado-chefe. Doutor, primeiramente, bom dia, boa tarde, bem-vindo ao Balanço Geral. Que história é essa? Como é que esse caso chegou para vocês aqui na Polícia Civil? Boa tarde. Boa tarde, Fred. Boa tarde aos telespectadores. Nós tomamos conhecimento de que esse rapaz estava desaparecido faziam 24 horas do acontecimento. A família procura a delegacia, relatando que ele teria saído para fazer uma corrida de mototáxi em uma cidade distante, a mais de 250 quilômetros daqui, e que esse rapaz estaria sem comunicação, não teria feito qualquer contato com a família e que isso seria um fato que nunca teria ocorrido. Então, isso despertou a atenção da polícia. Imediatamente acionamos a Polícia Civil de Minas e começamos a fazer um trabalho conjunto para elucidar esse caso misterioso. Agora, doutor, como é que foi? Já dura alguns dias do desaparecimento desse senhor, que é mototaxista, e como a própria família diz, ele também atua como pastor, né, numa igreja aqui da região. Esse suspeito, como é que ele foi identificado e preso por vocês nessa ação integrada lá com a Polícia de Minas? Sim, nós descobrimos que a mãe desse indivíduo havia chamado uma corrida pelo mototáxi, que ela inclusive já o conhecia. Esse mototáxi tinha o hábito de prestar serviço a essa senhora. O que nos surpreendeu é que ela chama esse mototáxi, mas ela não tem nenhum serviço para ele. Ela atrai a presença dele para passar a corrida para o filho. Então, nos chamou a atenção, por que ele próprio não chama o mototáxi? Ele usa a mãe para isso, né? A mãe já sabia e sabe que o filho é uma pessoa extremamente comprometida com o crime, estava aqui no Distrito Federal, fugido de Minas Gerais, havia matado uma pessoa naquele estado. Então, nós fomos juntando essas peças do quebra-cabeça e acabamos por conseguir a prisão desse indivíduo, que encontra-se preso até que tudo isso seja muito bem esclarecido. Então, doutor, um jovem suspeito, detido, 23 anos, que é um velho conhecido do meio policial, com diversas passagens, como o senhor disse para mim há poucos instantes aqui nos bastidores. Tem passagem por homicídio, tem tentativa de homicídio, ele também já sofreu várias tentativas, ou seja,
é um velho conhecido do meio policial. Sem dúvida. Quando nós chegamos em Arinos, a própria polícia de lá afirmou que ele é conhecido lá como ladrão de moto. É um sujeito violento, como já falamos. Recentemente praticou um homicídio lá no estado, veio para cá corrido porque tentaram contra a vida dele. Tanto é fato que ele está baleado nesse momento, ele está preso, mas está ferido a bala. Então é um indivíduo que inspira muito cuidado. Nós estamos trabalhando essa investigação com muito zelo, porque nós precisamos esclarecer esse caso até para levar tranquilidade à família desse senhor que está desaparecido. Doutor, a gente conseguiu as imagens, que eu sou, inclusive, sempre muito solícito ajudando o nosso trabalho da imprensa, que é a imagem de circuito interno que mostra 2 indivíduos numa moto. A família, em depoimento, disse, possivelmente, pelas características e ali a forma dessa imagem, desses 2, não seria o seu Sebastião Nelson, de 67 anos, mas sim, ali, possivelmente, o criminoso que foi detido, esse jovem de 23 anos, possivelmente com a ajuda de um comparsa, né? É verdade, esse marginal ele possui vários comparsas. Nós já identificamos todos eles lá na região de Arinos, na região de Unai, onde ele inclusive esteve preso por muito tempo, ainda quando adolescente, por um outro homicídio. Ele esteve preso lá na cidade de Unai. Então nós estivemos lá, identificamos comparsas dele e a família afirma que esse indivíduo que está conduzindo a motocicleta não é o rapaz desaparecido. Portanto, esse marginal que está preso deve ter contado com a ajuda de algum comparsa para praticar alguma maldade. Esse suspeito preto, como o senhor disse, ele está preso, está com um tiro ferido na perna, possivelmente da marca de um tiro. Ele chegou a dizer alguma coisa, depoimento? Ele abriu a boca para falar alguma coisa, doutor? Ele fala sobre os diversos crimes que já cometeu. Porém, sobre este caso presente, o desaparecimento do senhor Nelson, ele procura dissimular ao máximo. Ele mente muito, ele cria versões que já foram desconstruídas e procura usar todos os subterfúgios para se livrar dessa responsabilidade. Doutor, a gente sabe que o trabalho investigativo da polícia, ele continua, inclusive o Fred está no estúdio, esse bate-bola. Meu parceiro Fred Linhares, a gente joga para você alguma pergunta a fazer, porque esse caso está muito emblemático, porque até agora não tem ainda o seu Sebastião Nelson, 67 anos, e nem também a moto que o seu Sebastião trabalhava como mototaxista. Alguma pergunta a fazer, meu parceiro? Atuzinho, eu vou fazer o seguinte, aguenta aí comigo. Pede pro delegado aguentar aí comigo, que eu vou chamar uma reportagem desse caso. E aí eu quero voltar com vocês dois pra gente discutir. Porque a Polícia Civil prendeu esse suspeito aí do desaparecimento desse idoso. Como a gente estava falando, ele trabalha como mototaxista, esse é o vagabundo preso, cheio de homicídio. Homicídio quando maior, quando menor, tentativa de homicídio quando maior. Roda a reportagem. O homem que aparece de costas é o principal suspeito do desaparecimento de Sebastião Diniz, de 67 anos. Identificado como Maicon, ele foi preso nesta quinta-feira no município de Arinos, em Minas Gerais, a cerca de 200 quilômetros de Brasília. Segundo a polícia, Maicon foi a última pessoa a ter contato com Sebastião, ao contratar o serviço de mototáxi do idoso. Os dois foram na moto de Sebastião rumo ao município mineiro. Nessas fotos obtidas pela polícia, dá para ver o veículo. Os investigadores acreditam que sejam Sebastião e Maicon na motocicleta. Apesar da prisão do suspeito, Sebastião segue desaparecido. Até agora a gente não achou meu pai, que agora meu pai não apareceu. Sebastião é pastor de uma igreja evangélica e faz renda extra como mototaxista. Ele sumiu no dia 24 de janeiro. A última visualização do homem em um aplicativo de mensagens foi na quinta-feira da semana passada. Em busca de respostas sobre o paradeiro de Sebastião, amigos e familiares até fizeram uma manifestação em frente à delegacia. Queremos resposta! Queremos resposta! Segundo os parentes do pastor, ele conhecia a mãe do suspeito e, por isso, aceitou a corrida. O preso já foi transferido para o Distrito Federal e a 35ª Delegacia de Sobradinho investiga o caso. Cara, essa era a minha dúvida. Como é que esse senhor me pega uma corrida pra Arinos? Se fosse um carro, sabe, um negócio mais confortável e tudo mais, dava de entender. Não, vou chamar o Uber pra Arinos. Eu já parei em algumas cidades que no litoral aí não tinha o aeroporto e eu fui pra outra cidade. Mas de carro, ar-condicionado, pai e tal. Quem é que vai rodar quase 300 quilômetros, quase 250 quilômetros?
quase 250 quilômetros em cima da motoca no soléu que tá fazendo. Aí me respondeu agora na reportagem que ele só aceitou essa corrida porque essa senhora é conhecida dele. Eu pensei, gente, como é que aceita um negócio desse? Ainda mais motorista de aplicativo, que sabe que o trem é feio. Taxista sabe que o trem é feio. Mototaxista sabe que o trem é feio. Eles estão correndo o risco de morrer o dia inteiro, toda hora. Trabalhando tá correndo risco. Só que essa senhora chamou. Quando ele chegou lá para pegar a senhora falou, não, é pro meu filho. Um filho que tem passagem por homicídio quando era menor de idade, tem passagem por homicídio maior de idade, tentativa de homicídio. Doutor Laércio foi buscar ele lá em Minas Gerais. O pessoal lá falou que ele era conhecido como ladrão de moto. Doutor Laércio tá aí com o tatuzinho? Tem jeito de eu falar com os dois? Eu quero fazer duas perguntas. Quero fazer duas perguntas aí pro Tatu, para ele repassar para mim e pro doutor Laércio. Primeira pergunta. Doutor Laércio, se ele acha que esse senhor tá morto. E a segunda pergunta é se esse cara já teria matado alguém que ele roubou, como ele é ladrão de moto. Se ele teria matado alguém que ele já roubou. É com você, Tatu. Doutor, Fred no estúdio faz uma pergunta e a gente sabe muito bem, principalmente da experiência do senhor na Polícia Civil aqui do Distrito Federal, duas perguntas-chave. Se o senhor acredita, né, pela experiência, se o seu Sebastião Nelson, mototaxista, pastor, esteja morto, e outra pergunta, se esse suspeito, que é conhecido lá em Arinos como ladrão de moto, ele teria cometido algum latrocínio, roubo seguido de morte. Sim. Na verdade, Fred, a nossa grande esperança é encontrarmos o seu Nelson. O trabalho da nossa polícia, o trabalho da Polícia Mineira é localizar esse senhor. Nós não queremos levar para a família a ideia de falta de esperança. A gente quer acreditar e quer que a família acredite que ele será encontrado em algum lugar naquela redondeza de Arinos ou mesmo de Unai, para onde ele se deslocou. Porém, o trabalho da polícia pode ter qualquer desdobramento. Nós estamos diante de um criminoso frio, com seus antecedentes, não dá valor à vida. Então, nós estamos trabalhando para elucidar o caso, seja lá para que rumo ele for. Até porque a gente sabe da natureza desses marginais que acabaram praticando esse tipo de conduta. Então, temos que esperar qualquer resultado, muito embora a esperança seja encontrá-lo vivo. Doutor, nesse andar das investigações, o Fred vai concordar comigo no estúdio, quais são os próximos passos dessa investigação? Essa mãe, por exemplo, a mãe do suspeito, a gente sabe que ela é exímia, não tem nada a ver com a história, né? Pode ser uma cidadã honesta, mas conhecia o mototaxista e por isso esse criminoso, como já era conhecido o meio policial, ele usou a mãe para fazer essa chamada, né? Essa mãe prestou depoimento, doutor? Quais as pessoas já foram ouvidas nessa história? Nós já ouvimos mais de 10 testemunhas, inclusive a mãe desse indivíduo. Ela alega essa inocência, porém ela sabe do passado pregresso do filho e ela não tem ajudado muito. Inclusive, os contatos que ela teve com o próprio filho, através do telefone dela, ela tomou o cuidado de deletar, de apagar. Então, nós estamos sim trabalhando com a possibilidade de que essa mãe saiba muito mais sobre esse caso do que ela vem revelando à polícia. Parceiro Fred, mais alguma pergunta a fazer? Inclusive o delegado está em diligência, deve seguir agora ali para a região de Arinos para continuar essas investigações, contando com essa conjuntura, essa ajuda também da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, lá da cidade de Arinos. Fred. Pois é, olha só, naquela motoca que passou aí, a família diz que não é o senhor. Naquela moto que passou, falou, não é o senhor que está pilotando e nem é ele na parte de trás. Já podemos afirmar que ele tem um comparsa nisso aí, Tatuzinho? Outra pergunta, doutor, do Fred, é com relação a suspeitas, um suspeito preso. Ok, chave, 23 anos, totalmente por conta, principalmente com o ferimento na perna, de um tiro. Já pode se configurar nessa história, nessa investigação, de que ele não agiu sozinho, ele tem realmente um compasso pelas imagens, porque a família diz que aquele ali não seria o senhor na moto, né, junto com o suspeito. Sim, nós levantamos que esse indivíduo não tem só um, ele tem vários comparsas.
todo crime que ele cometeu no passado, cometeu acompanhado de outros marginais. Este caso agora está caminhando as investigações para saber, juntamente com quem ele envolveu-se nesse fato que nós estamos apurando. Já levantamos um criminoso perigoso lá da cidade de Arinos, que sempre é visto na companhia dele e cujas características físicas se aproximam muito da aparência desse indivíduo que pilota a motocicleta. Então, nós vamos avançar nisso. Nos próximos dias vamos ter novidades. O fato, Fred, é que a polícia não vai descansar, nem a nossa polícia, nem a polícia de Minas, enquanto não der uma satisfação absoluta a essa família que está passando por esse sofrimento. Inclusive, doutor, tem um detalhe interessante que pode ajudar muito, e a gente sabe que essa moto é uma moto vermelha, é uma moto atípica, né? Ou seja, quem viu essa moto ou notou alguma coisa e sabe dessa notícia desse senhor desaparecido, que é esse mototaxista, o pastor, o Sebastião Nel, 67 anos, pode, inclusive, colaborar com o trabalho, tanto lá de Minas Gerais, bem como vocês aqui, discando e denunciando sigilo absoluto, né? Com certeza, o nosso 197 está à disposição de todos os cidadãos. Essa motocicleta não é uma motocicleta comum no meio de mototáxi. O criminoso escolheu por saber que ele é uma moto de alto valor econômico, tem características muito peculiares. Nós vamos divulgar imagens dessa motocicleta para que alguém que tenha visto essa moto trafegando por aí possa ajudar a polícia nesse trabalho tão difícil. Fred, mais alguma pergunta a fazer, meu irmão? Não, eu conheço muito bem, doutor Laércio, conheço muito bem os canas aí da 35ª Delegacia de Polícia. Só agradecer pelo trabalho aí e que, por favor, informe a gente aí mais que urgente quando tiver novidade. Tatuzinho, muito obrigado pelas informações, doutor, muito obrigado também, tá certo?